Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra. Trindade. Hoje a gente vai estar fazendo um estudo e falando sobre a Trindade. Essa doutrina, ela é bíblica? Irmãos, eu mesmo já ouvi alguns teólogos ensinando em cima dos púlpitos das igrejas evangélicas, que quando a gente chegar no céu, outra mentira, que ninguém vai morar no céu, a gente tem alguns estudos aqui no canal falando sobre isso, nós vamos encontrar 3 tronos, um trono para o Pai, um trono para o Filho e um trono para o Espírito Santo, o Ruach do Eterno. Aonde que está isso na Bíblia? Você já ouviu falar do Concílio de Nicéia? Muitos teólogos, que ostentam vários livros, tal, nunca ouviram falar, nunca estudaram sobre o Concílio de Nicéia. Estudem sobre o Concílio de Nicéia. Vocês sabiam que essa cultura, esse entendimento de trindade, de 3 Deus, já existiu em outras religiões anterior ao cristianismo? E o cristianismo copiou esse dogma de outras religiões? É o que a gente vai ver aqui nesse estudo. Ok, irmãos? Mais para frente nós vamos estar falando, se assim o Eterno permitir, sobre as emanações do Eterno, onde é uma forma muito mais coerente de nós entendermos as manifestações do Eterno. Porque o nosso Deus, ele não tem uma forma, uma maneira só de agir. Agora, o nosso Eterno, o nosso Deus, ele é um só. E a gente vai ver aqui nesse estudo que essa doutrina da Trindade, ensinada nas igrejas evangélicas, é uma grande mentira, é uma grande heresia. Segue aí o estudo, tenho certeza que vai agregar muito conhecimento a todos, que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom. A Santíssima Trindade cristã tornou-se confusa por os seus teólogos a terem criado mitologicamente e a terem interpretado de modo literal, o que é um grande erro. E isso por influência das trindades mitológicas das religiões antigas anteriores ao cristianismo. Muitos teólogos não sabem disso, mas a trindade cristã foi copiada de outras religiões que já existia, que a gente vai ver agora. Principalmente as trindades egípcias, hindu e bramânica. A egípcia compunha-se de Osíris, pai, Ísis, mãe e Horus, filho. A hindu era composta de Brahma, pai, Shiva, mãe e Vishnu, ou Krishna, filho, tido como conservador ou primeiro salvador do mundo, filho de Deus, nascido de parto virginal. Olha só, o verbo encarnado. Shiva corresponde ao Espírito Santo da Santíssima Trindade cristã, que no princípio era considerado, por uma parte dos teólogos, um ser feminino. As 3 pessoas da Santíssima Trindade cristã evangélica, segundo os teólogos, são distintas, mas ao mesmo tempo elas são iguais, onipotentes, oniscientes e onipresentes. E isso é contra alguns textos bíblicos. Olha só o que o nosso mestre Yeshua fala. O Pai é maior do que eu, João 14, 28. E ao perguntar a Yeshua quando seria o final dos tempos, ele respondeu que nem os anjos do céu, nem eles sabem esse dia, mas que somente o Pai sabe. Mateus capítulo 24, versículo 38. É lógico que alguns teólogos vão falar, Yeshua disse isso porque ele estava no plano terrestre, mas a gente vai ver que isso não foi um fato isolado. E Yeshua continua na sua caminhada sempre exaltando o Pai e colocando o Pai maior do que ele, maior do que todos em várias referências.
Mais um aqui. Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. João 6,38. Ora, quem envia é superior ao enviado. Né? Mais um aqui. Subirei a meu Pai e vosso Pai, ao meu Deus e a vosso Deus. João 20,17. Como a gente pode ver, né? O mesmo Deus nosso é também o Deus de Yeshua. E esses textos são também provas irrefutáveis de que Yeshua não se colocou em nenhum momento como o Eterno, né? Ele sempre deixou claro que o Eterno, que Deus era superior a ele e a todos nós. E é nesse sentido que ele é um filho único de Deus, pois não há outro igual a ele, pelo menos a gente vê isso claramente nas Escrituras e as Escrituras não falham. A Santíssima Trindade é um dos dogmas cristãos. E os teólogos dizem que os dogmas são intocáveis. E essa afirmativa vem sendo feita desde que eles foram instituídos pelos bispos em vários concílios ecumênicos. E é válido lembrar, irmãos, que esses concílios, né, nunca tinham rabinos, ok? Os caras paravam para discutir as escrituras sem rabinos, sem judeus. Ponto. O primeiro desses concílios foi em 325 em Nicéia, o qual decretou que Yeshua, Jesus, é também Deus. A decretação desse dogma, que é um dos mais polêmicos, foi o primeiro passo para a criação da Santíssima Trindade. Outro dogma, também importante para a doutrina trinitária, foi o Concílio Ecumênico I de Constantinopla, em 381, que proclamou o dogma da existência, do Espírito Santo, completando assim as bases para a Santíssima Cidade, Santíssima Trindade. Como a teologia cristã e a própria Bíblia receberam influências mitológicas das religiões antigas, de que é um exemplo a Santíssima Trindade, a Igreja Católica ou a Igreja Cristã Evangélica, né, primitiva, viu-se obrigada a transformar suas doutrinas mitológicas em dogmas, né? Ou segundo, né, a fé que procura compreender. Eles criaram esse entendimento das Escrituras, a fim de resistir às reações dos teólogos contrários àquelas doutrinas. E nossos irmãos protestantes e evangélicos herdaram quase todos esses dogmas dessa igreja. Então, irmãos, a gente vai ver o seguinte: o cristianismo atual copiou o dogma da Santíssima Trindade, irmão, dessa Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, de religiões pagãs. Que isso tem que ficar bem claro. E assim há dois cristianismos, né? O do Jesus histórico, de fé racionada, de várias correntes religiosas, entre as quais o Espiritismo, né, é um deles, e o mitológico e dogmático, de fé racionalizada, cuja teologia de Deus único e tríneo, em vez de incentivar a crença em Deus, lamentavelmente tem incentivado a indiferença religiosa e até mesmo o ateísmo entre os cristãos. É isso que a gente vê, irmãos. A gente vai ler aqui alguns versos que faz cair por terra essa ideia de três Deus. João 17,3 diz o seguinte: E a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. 1 Coríntios 8,6 diz assim: Para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos, e um só Senhor,
Jesus Cristo, Yeshua, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir e por meio de quem também vivemos. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. João 20,17, recomendou-lhe Yeshua, não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Mas vai, e ao encontrar meus irmãos, diz-lhe assim, estou ascendendo ao meu Pai, e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hebreus 1:1. Havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos, verso 2, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e que existe e por meio de quem criou o universo. E para finalizar, o Shema, né, Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em outra oportunidade, nós vamos estar estudando sobre as emanações do Eterno, né? Vamos esperar aprender mais, estudar mais, se aprofundar mais, que é uma linha muito mais interessante, muito até mais coerente do que a Trindade. Deus é um e ele se manifesta de várias maneiras. Agora, ensinar que existe três deuses é complicado. Shalom, irmãos. Tenho certeza que esse estudo vai abençoar a vida de muita gente, vai agregar, trazer muito conhecimento, ok? Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom.